E aí, meu povo, vamos hoje falar de exclusão social com diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Eu quero falar nesse tema porque, assim, como eu tô desde 95 com esse diagnóstico, pelo menos convivendo com a doença inflamatória desde 95 com isso na minha frente, né? Mesmo já tendo manifestado desde 92, mas enfim. Eu quero dizer que desde novinha passei por algumas etapas e não cheguei em etapas, e espero não chegar em etapas muito mais críticas da doença inflamatória intestinal. Mas quando eu quero falar de exclusão social, principalmente nesse momento que a gente tem redes sociais e tem outras circunstâncias, o que eu quero dizer aqui. Quase todo mundo que tem algum tipo de doença que não tem cura, né, que tem tratamento, que você trata, mas você não consegue viver como uma pessoa normal, vamos dizer assim, você vai passar por algum tipo de enfrentamento ou ter que administrar a sua sociabilidade. Seja na restrição alimentar, que às vezes ela não tem uma característica ou nome definido, então assim, não é que você é intolerante a glúten, não é que você é intolerante ou alérgico à lactose, quem tem doença inflamatória intestinal não come algumas coisas porque simplesmente elas vão não tem uma explicação para dar um nome para as pessoas, né? Tem gente que se comer um pimentão passa muito mal. Tem gente que comer uma fruta, uma mamão, vai passar muito mal. Então é difícil explicar. Ou não pode comer mais nenhum tipo enfim, comida na rua, mais difícil, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que essa exclusão social, ela realmente pode acontecer, que isso possa ser administrado da melhor forma possível. Quanto mais franco você for também com as pessoas, essa é a sugestão que eu dou, de dizer apenas que você ou não come tal coisa, ou que você evita tal coisa, que você não tem uma boa digestão, mesmo as pessoas sabendo que você tem a doença inflamatória, mas se você também não quiser dizer, você não precisa dizer, você consegue com jeitinho administrar a situação. Tem gente que se fecha de um jeito nesse momento de exclusão, que chega a não sair, não se relacionar com amigos, com familiares, em ambientes públicos, às vezes nem em cerimônias em casa, às vezes até um aniversário, uma situação dessa, não participa, não vai. E não consegue se relacionar amorosamente, enfim, por causa da restrição, por causa da urgência de ir ao banheiro, por causa, enfim, de tudo, dos horários de medicação, porque tem medicação que você pode, tipo, estar no cinema e seu horário de fazer a inserção de um supositório, né? Então a gente sabe que isso acontece. Então, o que eu queria aqui falar é assim, lógico, eu não tenho uma régua para medir a minha dor, o meu constrangimento ou o meu sentimento de, 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 de conflito, vamos dizer assim, ou de ainda não aceitação de administrar aquelas sistemáticas de tratamento na minha vida. Mas o que eu quero dizer é, galera, a gente tem que buscar ajuda de alguma forma. Tem que conversar com o médico, tem que conversar com o familiar, tem que falar. Eu preciso de ajuda para poder aceitar essa condição ou administrar essa situação. Não preciso dizer, olha, eu vou sair agora do cinema porque eu vou colocar um supositório. Necessariamente você não precisa dizer isso. Se você tiver vontade para dizer, eu pelo menos eu digo o que eu tiver. Mas no mais você pode dizer, elegantemente, eu vou ali tomar meu remedinho, acabou. Às vezes no meio do show, sabe? Você tá ali no show, tá no horário de colocar o supositório, você vai pra fila do banheiro do show, do banheiro químico, e vai lá e coloca o seu negócio. Você tem lá sua bolsinha com tudo, sabe? Com tudo arrumado, seja homem, seja mulher, dá pra fazer, tá? Ninguém precisa saber dos detalhes. Então assim, não quero dizer que eu sou mais ou menos, né, do que ninguém, mas assim, sempre tentei levar tudo da melhor forma possível, né? Eu não ia deixar de viver as coisas, afinal eu tive a doença diagnosticada muito cedo. Como é que você vai ter uma doença tão cedo e simplesmente você vai... Tem medicação, tem tratamento, tem alimentação para seguir, sugerida, né, para adaptação de cada fase da doença. E como é que eu não vou viver a vida? Quer dizer, eu vou trabalhar, vou tudo, e na hora de viver socialmente eu não vou conseguir. Então, assim, eu tenho essa ideia de que a gente tem que tentar olhar para aquilo de maneira mais natural possível. Não que elas sejam comuns, não que elas sejam normais, se é que precisa ter esse nome, por que precisa ter esse nome, sabe? Eu acho que a gente pode simplesmente
administrar, simplesmente fazer sem componente emocional para tudo. Ou pelo menos tentar verificar que se você tem que escovar o dente, isso lhe é normal e natural porque você foi criado para fazer. E se você não tem componente emocional, eu quero escovar o dente, ou eu estou com desejo de escovar o dente, ou não estou com desejo de escovar o dente, você simplesmente vai e faz, porque é o certo. No caso do tratamento, e você ter todo um cotidiano de vida, né? Todo um cotidiano de tratamento. Então, se você vai no restaurante, você sabe que toda vez, eu tinha isso, toda vez que eu almoçava, fosse um almoço de trabalho, fosse um almoço com namoro, fosse um almoço de família, terminava de almoçar, por não ter o intestino todo, é certo, 20 minutos depois eu vou ter vontade de ir ao banheiro. Era assim, até outro dia, de vez em quando meu intestino dá um revertério. E as pessoas sabem, eu simplesmente peço licença e vou. E depois eu volto para a mesa. Gente, isso é assim. As coisas simplesmente são assim. Dizer que isso não é normal, não é natural. Não. Eu conheço pessoas que não têm doença inflamatória nenhuma e que têm o mesmo comportamento intestinal, né? Então, assim, e as pessoas, eu sei disso por quê? Porque eu comentei com as pessoas, então as pessoas se sentem vontade para falar. E isso se torna um pouco mais comum. Não é comum no sentido de que tá em toda a gente, não é isso, mas o que eu estou dizendo é que a proposta que eu quero colocar aqui é que a gente tente integrar as sugestões ou as necessidades de tratamento a esse cotidiano. Senão a gente começa a fortalecer realmente esse movimento de exclusão social, que acaba sendo um pouco natural do ser humano, ou pelo menos mais espontâneo, e a gente tem que tentar vir num movimento mais consciente de, opa, não é por aí, não é por aí, né? Eu vou falar mais um pouco disso, eu queria falar só da exclusão social como um todo, assim, estou falando de forma bem genérica, mas agora eu vou passar para um ponto seguinte, que é mais específico, em circunstâncias mais expressivas sobre exclusão social, relacionamento com pessoas e a doença inflamatória intestinal. Isso merece um pouquinho mais de tempo, tá? Vai lá pro segundo vídeo.